Meus amigos, eu tô de volta. Eu voltei. É isso aí que você tá ouvindo mesmo. Mais atrasado que salário de pobre quando cai o quinto dia útil no final de semana, mas eu cheguei, tá? Tô de volta. Desculpem aí, meus amigos, eu não consegui fazer a análise ontem do Corinthians. Que fase que tá o Corinthians, hein? Solta o hino, Cascão. Não tem hino, não tem nada disso. Chega de falar assim, vamos falar sério. Pessoal, vou fazer a análise do Corinthians campeão, tá? Do que foi esse jogo entre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Desse jogo não, desse evento. Eu vou te falar o porquê que foi evento, porque para mim não teve jogo. O jogo não se completou. Fica aqui comigo na análise. Botão no dedo do like, confere sua inscrição. Roda a vinheta! Pessoal, que fase que tá o Corinthians, hein? Campeão paulista, campeão com méritos de 2025 no Paulistão 2025. Parabéns ao Curica, que foi lá, bateu com o Binguelo no Palmeiras lá no Allianz Parque e decidiu o jogo lá. Vamos fazer a análise do que foi esse jogo aqui. Pessoal, jogo muito pegado, jogo muito disputado, né? Foi diferente, eu acho que o primeiro jogo foi melhor, esse segundo jogo, esse segundo evento, vou chamar de evento, foi diferente, não teve jogo, mas foi muito disputado. Foi aquela coisa aqui que não, final não se joga, final se ganha. E o Corinthians soube muito bem aproveitar isso. Eu cantei essa bola, eu falei para vocês aqui no canal. O Corinthians, para mim, iria jogar com 3 vantagens. Pô, como assim, ô numerada, 3 vantagens? Meus amigos, a vantagem do placar, de ter ganho de 1-0, a vantagem de jogar em casa, onde sempre é muito forte, independente do time que está. E a terceira vantagem, não vai precisar propor o jogo, ou seja, o Corinthians não vai precisar ter que ir para cima do Palmeiras, onde é a sua maior dificuldade, ter que propor o jogo. Né? Você pode ver quando o Corinthians pega times com menos equipes menos técnicas, como o Barcelona de Guayaquil, onde ele precisava propor o jogo. No jogo que ele é o grandão, ele tem muita dificuldade. Quando ele pegou um time que era melhor, onde que ele, na teoria, era melhor, né? O Corinthians, para mim, provou que foi melhor, então isso é indiscutível. Quando pegou um time de igual para igual, vamos se chamar assim, mas não é de igual para igual, mas pegou um adversário muito bem qualificado e conseguiu a vantagem, o que o Corinthians fez? Se defendeu. E se defendeu muito bem, porque o jogo começou, o Corinthians, falei que nem eu falei para o meu amigo que estava assistindo comigo, eu falei, ô Gu, dá uma olhada, eles meteram 2 linhas de 4 ali, ó, e lá ele. Estacionou 2 busão ali atrás, e nessa ótica o Palmeiras não conseguia avançar, não teve jeito. Estacionou 2 linhas de 4 lá atrás, e, meu amigo, é jogo de campeonato, é jogo para ganhar, não é para se jogar. O Corinthians soube muito bem aproveitar isso, levou isso ao pé da letra. E o Palmeiras não conseguia avançar, não conseguia levar perigo para o gol corintiano. E isso só foi crescendo cada vez mais. Isso, né? O Corinthians só foi crescendo, ganhando confiança cada vez que o tempo passava. Acabou o primeiro tempo, eu falei, pô, os caras já estavam com uma mão na taça, agora eles estão com 2, só falta levantar. Porque o Palmeiras não conseguia reagir. O Palmeiras não conseguia se diferente do primeiro jogo, onde ele foi para mim, ele estava melhor no jogo quando tomou o gol e tal, onde tinha chego muito mais vezes do que o Corinthians. Nesse segundo jogo, não. Você vê que os jogadores do Palmeiras, cara, tava meio travado, parece que sentiu a pressão mesmo, cara. Não tem o que falar. Eu acho que realmente sentiu a pressão. Tanto algo que me comprova do que eu tô falando aqui, meus amigos, que foi quando foi o pênalti claríssimo, tá? Sem discussão, meus amigos, sem discussão. Eu vou falar das polêmicas do jogo, mas sem discussão foi pênalti, tá? Você dá a sua opinião aí, você pode falar o que você quiser, mas aqui foi pênalti, tá? Pênalti claríssimo, claríssimo. E aí o Veiga me pega a bola, o melhor batedor do Palmeiras vai lá, me bate a bola, e aí, meus amigos, o Hugo, que vem fazendo um excelente campeonato paulista, mais uma vez contra o Palmeiras ele cresce. Ele já tinha pego um pênalti do Estevão e mais uma vez ele se agigantou no gol do Corinthians. Meu, que história de superação, que bacana
ver o Neneca dando essa volta por cima de 360 graus aí, total em sua carreira, sendo titular num time grande, num time de massa e sendo protagonista. Para mim, ele é um dos protagonistas desse título do Corinthians. Vai lá, pega o pênalti, o Veiga bate mal pra cacete o pênalti. Não interessa, o goleiro foi buscar, ele bateu até no canto, mas não interessa. O Neneca se agigantou, foi lá, pegou. E ali, meus amigos, não teve mais jogo. Acabou, filho. É bola pro mato que o jogo é de campeonato. O Palmeiras sentiu pra caramba o pênalti perdido, perdeu o seu técnico na discussão ali do pênalti, foi prejudicado sim, tá? Vamos falar a verdade, foi prejudicado, mas eu vou chegar nas polêmicas. E aí, meus amigos, brilha para mim a estrela de um cara experiente. Um cara que eu venho criticando muito, porque eu acho que ele pode e deve entregar mais. Mas, fazendo justiça também, Memphis Depay chamou a responsabilidade, meus amigos. Chamou, já tinha chamado contra o Santos, quando ele decidiu ali com passe. Chamou a responsa no primeiro jogo, dando passe para o Yuri Alberto. E aí, no segundo jogo da final, ele chamou a responsa. Não foi porque ele subiu em cima da bola, não. Isso aí só foi um artefato que ele arrumou ali para alugar um triplex na cabeça dos palmeirenses e os caras ficar puto e não jogar bola. Ele chamou toda a responsa para ele, segurou a bola, saiu de falta, deu tapa na cara, empurrou, meu amigo, é final. Ele fez o que o jogador grande tem que fazer. Se não deu para ele se desequilibrar na bola, ele chamou a responsa e desequilibrou no jogo. Para mim, ele foi peça fundamental, alugando um triplex na cabeça dos palmeirenses que já estavam assim com a moral lá embaixo, porque perdeu o técnico, perdeu o pênalti, estavam todos desolados, não conseguiam jogar bola, né? Começou aquela festa, aquele fuzuê, o Memphis Depay inflamou mesmo, e aí os jogadores palmeirenses entraram na pira, e aí foi só ladeira abaixo, porque não teve jogo. O Memphis Depay, cada bola que ele segurava era 5, 10, 15 minutos ali parado, né? Pra você ter uma ideia de como foi. Segurou a bola, segurava, ia pra pancada e não fugia do pau. E lá ele, não fugia do embate. Vamos melhorar isso daí, vamos melhorar. Não fugia do embate, pô. Então, assim, chamou a responsa, jogador grande, em jogo grande tem que fazer isso. Então, ele tá de parabéns. E quando a bola voltou a rolar, ele ainda deu o passe para mim, que para mim era a bola do jogo, tá? A bola do jogo, um jogo pegado daquele, um clima, uma atmosfera ali, meu, nervos à flor da pele, ele recebe uma bola num contra-ataque, ele de primeira, ele só dá um tapa, ele deixa o Yuri Alberto na cara do gol. Ali era pro Yuri Alberto matar o jogo, tirar a camisa, subir na arquibancada e já era, acabou. Entendeu? Yuri Alberto, sendo Yuri Alberto, perdeu um gol feito ali, era só. E parece que. Não parece, pessoal, fala a verdade, que não parece que ele fechou o olho e chutou em cima do Everton. O Everton já estava aqui, eu não sabia o que fazer, meu amigo, era só botar colocado no alto, era gol. Era gol. O passe do Memphis ali foi de uma. Para mim foi de uma genialidade. Tá? Ah, o Fernando Gênio só deu um passe. Não, ele deu um passe. Diante de todo esse contexto que eu estou te falando, ele além de pensar rápido, porque foi um passe de primeira e deixou o cara na cara do gol ali, ele já podia ter matado o jogo. Tá? Nesse cenário, Corinthians levou o resto do evento até o final e campeão. Campeão merecido. Vamos às polêmicas, que isso não anula em nada o título do Corinthians, mas vamos lá. Primeira polêmica do jogo. Pênalti no Vitor Roque. Acho que foi no Vitor Roque, eu não estou lembrado agora, porque o jogo foi na quinta, hoje é sábado, eu estou fazendo essa análise. Não interessa. Pênalti, foi pênalti e era pro acho que é João Félix o nome dele, né? Era pro zagueiro do meu Corinthians ter sido expulso. De cara, eu não entendi, o árbitro fraquíssimo, uma decisão desse tamanho, a gente põe um árbitro fraco, muito fraco a atuação do árbitro, porque era para ele ter expulsado o jogador do Corinthians. Ah, tem gente falando assim, pô, mas o pênalti começou fora. Não, peraí, pessoal. Ele começa fora sim, né, mas ele vem que nem um louco e a ação termina dentro da área. Então é pênalti, falta por trás, pênalti, cartão vermelho, expulso, e não tem conversa. Prejudicou o Palmeiras porque ele deu o pênalti e aí ele foi lá e expulsou ainda o jogador expulsou o técnico palmeirense, ou seja, prejudicou o Palmeiras, tá? Não vamos passar pano aqui não. Prejudicou. Logo em seguida,
ele foi lá e justificou. Não acho que ele quis consertar, mas foi falta sim para segundo amarelo. O João Félix, perdidaço, tá vendo? Parecia GPS sem sinal. E chegou por trás, falta para segundo cartão amarelo, e aí ele fez o que já deveria ter sido feito. Então, no primeiro momento, o Palmeiras foi sim prejudicado, porque foi expulso o seu técnico, mas logo em seguida já teve a expulsão ali do João Félix, então assim, equalizou as coisas, tá? Não dá para falar que o título do Corinthians foi roubado, não tem essa, e eu vou chegar lá. Segunda polêmica do jogo, rojões dentro do campo, sinalizadores, aquele clima de guerra. Pô, pessoal, cenas lamentáveis, que eu gosto de falar, foi muito bom. Vamos falar das cenas lamentáveis antes de eu falar disso. As cenas lamentáveis, tapa na cara, aliás, que tapa do Martínez na cara do Lomba. Rapaz, essas cenas lamentáveis são maravilhosas. A gente vende um espetáculo, é clássico, não tem que passar a mão na cabecinha de ninguém. É clássico. É assim que a gente vende o nosso espetáculo, não tem jeito. Palmeiras e Corinthians, Santos e Corinthians, Palmeiras e São Paulo e Corinthians, tem que ser assim, meus amigos. É clássico. Tá? Tem que ter essa pegada e essa rivalidade. Só que tem que ficar dentro do campo, meus amigos. Dentro do campo. Eu acho sim que o espetáculo foi comprometido pela falta de pulso do juiz e pelo que a torcida do Corinthians fez. Eu acho que o Corinthians não precisava disso para ser campeão. Não teve jogo, pessoal. Depois do pênalti ali, acabou. Não teve jogo. O Memphis começou a chamar a responsa, segurou a responsabilidade ali, inflamou a torcida encheu de sinalizador. Cara, pra você ter uma ideia, o cúmulo foi eles ter jogado rojão dentro do campo do próprio jogador deles, o Gustavo Henrique, tá que nem um louco lá. Cara, ali, de verdade, vamos falar a verdade aqui, tá? Era para o jogo ter sido paralisado. Enquanto não tivesse a segurança, enquanto os rojões, os sinalizadores não apagassem, não tinha jogo. Ele tinha que ter parado ali. Esse jogo era para acabar meia-noite, meia-noite e meia. Era para ter dado no mínimo uns 20, 25 minutos de tempo extra. Tá? Essa é a real. Não vou passar pano aqui não, porque o Corinthians foi campeão. A verdade é essa. Faltou culhão para o meu árbitro fazer o que deveria ter sido feito. Vou ir lá, ter dado. Ele deu um acréscimo até que bacana, mas ele devia ter paralisado o jogo. E outra, se não tem segurança, acaba o jogo, tira a torcida e faz a final depois, com o tempo que restou. O certo era isso, tá? Vamos correr pelo certo aqui, falar o que é certo. O juiz não teve peito para isso, porque se ele faz isso, ele não sai da arena e Itaquera lá. Bom, isso descredibiliza o título do Corinthians? Não, de forma nenhuma. Eu vou falar o porquê. Eu acho que o Corinthians não precisava disso. Eu acho que poderia ter acontecido tudo isso que eu falei. Porém, mesmo assim, o Corinthians ia ser campeão. Eu vou te falar o porquê, meus amigos. O Corinthians foi campeão antes que qualquer palmeirense falar, não, foi roubado, foi isso e aquilo. Para de falar que foi roubado e vamos admitir uma coisa. O Corinthians foi campeão lá no Allianz Parque. O Corinthians, quando jogou lá no Allianz, ele veio de uma eliminação para o Barcelona de Guayaquil, numa atmosfera que ele precisava mostrar precisava mostrar resultado logo. O Palmeiras vinha de 3 vitórias consecutivas no momento de ascensão. Eu falei isso no canal aqui. A pressão era toda do Corinthians. O Corinthians foi lá e ganhou o Corinthians foi lá e ganhou do Palmeiras dentro do Allianz. Então, ou seja, o Corinthians foi campeão dentro do Allianz. Quando vocês vieram jogar aqui, o Palmeirense, vocês ainda assim tiveram a chance. Quando teve a chance, amarelou. Tá? Quando vocês tiveram a chance de empatar o jogo, que eu acho que se empata ia inflamar, eu acho que o Corinthians ia dar uma sentida ali, não fez. O Neneca apareceu mais uma vez contra o Palmeiras. O Veiga tremeu, a real é essa, porque para mim ele tremeu, infelizmente, é um puta jogador, mas tremeu, cara, tremeu. Acontece. E eu acho que ali virou uma zona depois daquilo, porque falando um pouco do lado do perdedor, é terra arrasada? Não, não é. Não é terra arrasada no Palmeiras. Mas tem alguma coisa acontecendo ali. Eu não entendi por que o Abel, que já tinha sido expulso, foi lá e tirou o Piquerez. Puta lateral, cara. Eu não entendi. Fazia para mim, na minha visão, fazia uma partida boa. E assim, ele tira o capitão, o faixa do time dele, depois que perde o pênalti. Cara, para mim ele deu uma torrada da porra no Veiga. Faz parte, acontece. Alguma coisa tá acontecendo ali com o seu Abel. Será que a seleção já chamaram ele? Não sei, eu fiz esse vídeo aqui no canal. Bom, falando aqui de novo, voltando no campeão, o Corinthians foi campeão com mérito, não tem como questionar isso. O Corinthians foi o melhor time na fase de grupos, foi o melhor time na fase de mata-mata.
reverteu a situação adversa quando perdeu na Libertadores e foi jogar lá no Allianz. Então, assim, mesmo com toda essa lambança que aconteceu de rojão no campo, de sinalizador, de não ter jogo, o Corinthians mereceu ser campeão por ter sido o time mais regular. Se não foi o melhor disparado, foi o time mais regular e o título foi totalmente merecido. As principais figuras desse time do Corinthians foi o Hugo Neneca, que, cara, que volta por cima, abriu o vídeo falando disso. Estou muito feliz pela trajetória desse ser humano, tá? Quem não sabe o que aconteceu na carreira do cara, procura ver as entrevistas do dia ele falava daquele tempo. Memphis Depay, que chamou a responsabilidade para ele no principal jogo do Corinthians na temporada, depois que aconteceu o que aconteceu. E o Yuri Alberto, que também deu a volta por cima, mesmo perdendo um gol feito na final, deu a volta por cima. Então, assim, diante desses três pilares, jogando e com a sua torcida empurrando, jogando as finais em casa, eu cantei essa bola aqui. O Corinthians era um dos principais concorrentes ao título depois que garantiu as vantagens de jogar em casa e como ia seguir. Então, parabéns ao Corinthians. Que fase que tá o Corinthians, meu povo. Tá? Parabéns ao Corinthians, parabéns ao Neneca em especial por ter se agigantado numa grande final. Tá? Foi uma grande final. Outro lado aqui que eu preciso comentar também, uma pessoa que eu estou sempre criticando, mas dessa vez teve uma atitude bacana. Presidente Leila Pereira, a senhora está de parabéns. Duas palavrinhas para a senhora. Parabéns. A sua atitude foi uma atitude nobre, né, diante dos já acontecidos no passado entre Palmeiras e Corinthians. Você foi lá, levou toda a sua equipe para dentro do campo, ficou como deve ser. Você pode questionar que não teve jogo, você pode questionar as coisas da arbitragem. Isso você briga com a federação, você fez certo. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Se está alguma coisa errada, que cabe ao juiz punir, cabe à federação punir, não ao Corinthians. O Corinthians jogou com as armas que tinha e foi monstro nisso. Foi brilhante dentro disso. E a senhora está de parabéns por ter levado o seu time a campo, ter feito todo mundo subir lá e receber a medalha de segundo lugar, tirar foto. Parabéns. Esse é o espírito. Acabou, a hora que o juiz apitou ali, acabou as cenas lamentáveis, acabou a rivalidade. Certo? Dentro de campo, é igual acontece em qualquer lugar aqui. Ó. O que fica no campo, o que fica na quadra é aquilo. Acabou, acabou. A senhora está de parabéns por essa atitude. Do mais, Corinthians campeão com méritos. No Brasileirão vai ser outra história. Vai começar o Brasileirão. Hoje começa o Campeonato Brasileiro, o campeonato a liga mais disputada. Tá? Você pode falar o que você quiser, mas é a liga mais disputada. Você sabe quem vai ser campeão? Não sabe. Tem no mínimo 4 times para ser campeão. Você sabe quem vai ser rebaixado? Também não sabe. Você sabe quem vai para a Libertadores? Não sabe. Recheado de craques, recheado de bons nomes. Espero que o nível técnico dos jogos também estejam nessa altura. Fica aqui comigo, vai ter muita coisa bacana no canal. Certo? Confere sua inscrição, deixa seu like, deixa seu comentário pro Corinthians campeão. Parabéns ao Corinthians. Que fase que tá o Corinthians? Eu vou terminar falando assim. Que fase que tá o meu Corinthians? Saiu até o numerado aqui. Até a próxima, pessoal!